Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Continuando a falar de agricultura, agora começa uma série sobre a questão fundiária, né? E acho que pela imagem aqui vocês já conseguem perceber do que a gente vai falar, né? A gente vai falar de propriedade, né? Vamos falar um pouquinho, né, das noções jurídicas, do juridiquês, das palavras, né? E da ocupação do uso das terras brasileiras. Vamos por partes. Para começar, né, quando a gente fala, né, de latifúndio, de minifúndio, né, é, a gente está falando de propriedade pequena, propriedade grande, né? Late é grande, mini é pequeno. E fúndio, né, vem dessa palavra aí que seria fundus, né, uma palavra do latim, que significa, né, terra e propriedade. Eu deixei aqui para vocês, ó, dois artigos que são muito legais sobre arame farpado, porque até o meio do século XIX, quando se inventa o arame farpado, né, determinar aí até onde vai a propriedade de alguém, a terra de alguém, era algo bastante complicado, né, porque não tinha como cercar a propriedade, né, cercar com um murinho de pedra, com um murinho de madeira, com cerca de qualquer coisa, era algo bastante complicado, né, e e então, né, a invenção do arame farpado, ela foi revolucionária, ela permitiu de fato a demarcação das propriedades, né? No entanto, propriedade é talvez a principal categoria, o principal termo que a gente tem aí jurídico, mas tem uma série de coisas que são importantes, né? Aliás, até para você ter a propriedade de uma coisa, você precisa ter, né, domínio e posse, né, para ter o que a gente chamaria de propriedade plena, né? Mas vamos por partes, né? Então, o que é domínio? Domínio é a capacidade de dominar, né? Ter preponderância, controle. Às vezes, as pessoas podem dominar propriedades que não lhe pertencem. Por exemplo, quando eu estou numa escola dando aula, eu domino o apagador, eu domino o computador da escola, enfim, eu domino coisas que não são de minha propriedade. Nesse momento, eu estou aqui com o meu óculos, né? E eu também tenho domínio sobre ele. Eu posso colocar, posso tirar, posso fazer o que eu quiser. Então, domínio é a capacidade, né, que uma pessoa tem de fato, né, ter controle sobre essa propriedade. Posse, né? Ter a posse é como se fosse um estágio maior ali do domínio, né? É, Posse é ter um nível de controle maior disso, né? Eu posso conceder, né, o domínio de uma coisa para alguém, essa pessoa vai utilizar, né? Então ela vai ter a posse. Ou um ladrão que eventualmente roube meu carro, né? O carro vai continuar sendo a minha propriedade, mas ele vai estar, né, em posse de uma outra pessoa. E por fim, né, ter a propriedade de algo é ter o domínio, ter o controle e a posse desse algo, seja a posse direta, porque você está ali, né, ou você está com o bem, ou indireta, quando você tem alguém da sua confiança que está gerindo, utilizando, usando essa propriedade. Propriedade seria o domínio absoluto, né? Ter a propriedade de uma coisa é poder fazer o que você quiser com ela. Você pode dar, você pode vender, você pode negociar. No caso do meu óculos, eu poderia destruí-lo,
né? Então, ter a propriedade é ter um maior nível de controle sobre um determinado bem. E existe, né, uma situação, no caso de terra, de bens imóveis, onde a gente pode ter terra que não tenha dono. É o que se chama de terra devoluta, né? Aquilo que não tem, ninguém tem domínio, ninguém tem posse, ninguém tem propriedade sobre aquela extensão de terra, sobre aquele imóvel, né? Aqui no Brasil, as terras devolutas, as terras sem dono, se tornam propriedades da União, né? Propriedade do governo federal. Bem, continuando. Uma vez esclarecidos alguns desses conceitos, né, como que alguém se torna proprietário, né, de terra, de bens imóveis? Pela herança, ou seja, o pai tinha, alguém tinha e deixou para os seus herdeiros, né? Então, se você herda a propriedade de alguém que tinha essa propriedade, você se torna proprietário. Você pode comprar e se tornar proprietário. Você pode receber uma doação e a partir do momento que você recebeu a doação, você também se torna proprietário, tá? É, E existem algumas situações que conseguem transformar alguém que não era proprietário em proprietário. Por exemplo, então vamos lá. Uso capião, né? Uso capião é um instrumento jurídico através do qual quem não tem a propriedade de um determinado bem, mas tem uma posse ilícita, pode se tornar proprietário. Por exemplo, alguém não sabe nem de quem é a terra, invade uma determinada propriedade. Fica nessa propriedade ali por um tempo que a lei estabelece, age todo esse tempo como se dono fosse, e aí, cumprido os requisitos legais de permanência dos processos que tem que correr na justiça, essa pessoa pode pedir para a justiça, né, se tornar proprietário desse imóvel, desse bem que ela estava ocupando como se fosse dona dele. Então, isso é o uso capião. É uma maneira, né, de transformar uma situação, uma posse legal, numa propriedade legal. Desapropriação e, né, consequentemente, processo ali de reforma agrária. É a maneira pela qual um Estado, o governo, retira a propriedade de alguém, ele vai lá e desapropria essa propriedade e fala, ó, meu, você tem esse monte de terra, poderia estar plantando, poderia estar produzindo comida, ajudando a humanidade, e, no entanto, você não está fazendo nada disso. Então, o governo vai retirar a sua propriedade, vai dividi-la em lotes menores e vai dar esses lotes, né, para diferentes famílias num processo que a gente chama de reforma agrária. Tá? Grilagem. Grilagem é obter a propriedade através da falsificação de documentos, né? A história era que os caras falsificavam documentos, né? Como se falar, pô, a princesa Isabel assinou aí um título transferindo essa propriedade, doando essa terra, não sei onde aqui no Brasil, para o meu tataravô. Mas, na verdade, o que essa pessoa tinha feito era colocar uma folha de papel numa caixa cheia de grilos faziam xixi na caixa, e aí o documento ficava com uma aparência envelhecida. Essa é a origem do nome grilagem, né? Hoje a grilagem ela é um processo mais complicado de falsificação de documentos, que geralmente envolve dono de cartório, político, enfim, mas são pessoas que se tornam proprietários com documentos falsificados, né? Então, na verdade, não são proprietários, são criminosos. E invasão, né, é quando alguém invade uma propriedade que não lhe pertence. Ele pode, por exemplo, plantar numa terra que não lhe pertence e ficar colhendo, né? Mas, obviamente,
o dono dessa propriedade pode pedir para a justiça para retirar, né, esse invasor. Se essa pessoa ficar um tempo demais, né, ela passa a ter direito ao uso capião, que a gente já falou dele. Então aqui, ó, só para deixar ilustrado, né, a questão da herança. Aqui no Brasil tem muita gente, né, que é dona de terra, mas por herança, né? Aqui são duas charges meio que ironizando esse fato. Aqui é um textinho, né, uma figurinha que explica os diferentes tipos de uso capião, né? Para quem pensa em fazer direito, né, pode achar bastante interessante. Aqui são alguns mapas, né, que mostram as terras no Brasil, né? Então aqui é o Brasil privado, terras do Brasil que tem um dono e esse dono, né, é uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Aqui são as terras públicas do Brasil. Percebam que a maioria das terras da região norte do Brasil são públicas, né? Outras regiões a quantidade de terras públicas é bem menor. Áreas indígenas, né? As terras lá do norte, né? Até porque os índios daqui foram todos exterminados, a gente meio que ocupou, é um eufemismo, né? Tomou a terra dos indígenas. Aqui são as unidades de conservação ambiental, né? Tanto as terras indígenas quanto unidades de conservação ambiental são terras da União, são terras do governo. Assentamentos, né? São terras destinadas aí para programas de reforma agrária, né? Que o governo divide em lotes e distribui. Aqui são terras sem destinação, não é nem para reforma agrária, nem reserva indígena, nem é reserva ambiental. E por fim, né, aqui é específico por região brasileira, né, quanto de cada região tem unidades de conservação, por exemplo, né? Dá para ver, ó, a região norte tem maioria de unidades de conservação. Terras indígenas, ó, 30%, olha o sul 1%, 1%, 2%, 10% no centro-oeste. Então a região também com mais terras indígenas é região norte, né? Estabelecimentos agropecuários, aqui ó, 70, 74, né, são as regiões aí com maior quantidade de estabelecimentos agropecuários e outras destinações aí, né, que sobra. Aqui é um dado, né, sobre distribuição das terras do Brasil, bem mais resumido, mais fácil, né? Então, a gente vai ter aí, ó, 60% das terras do Brasil, né, são terras privadas e dessas, né, ó, tem 5,6 milhões de propriedades agrícolas, só que 78 mil, né, vão ter aí 40% das terras, né? Então, tipo, 5 milhões 530 mil propriedades vão ficar com o resto da terra que sobra, né? Então, a distribuição de terras aqui no Brasil ela é bem desigual, a gente já vai falar disso no vídeo de número 2, né? E aqui, né, menor fatia das terras pertence aí a povos indígenas. Por fim, né, uma curiosidade, por que a distribuição de terras aqui no Brasil ela é tão desigual? Isso tem a ver com o nosso passado, né? Houve aqui no Brasil uma lei de terras, no período em que a gente ainda tinha escravos, cujo objetivo era inviabilizar o acesso à terra aqui no Brasil, tanto para imigrantes recém-chegados quanto para escravos libertados, né? A ideia é que só a classe rica, a classe dominante, tivesse acesso à terra, né? Então, a Lei de Terras de 1850 proibiu a aquisição de terra sem dono, né, por qualquer meio, exceto a compra. Só que como você vai comprar algo que não tem dono, né? Enfim, né, a menos que você tivesse os contatos certos ali no governo para poder fazer isso. Aqui eu deixei para vocês, né, dois textos sobre a lei de terras e o outro, né, do Congresso ali do Senado, né, explicando um pouquinho sobre ela. E por oposição, né, abriu aqui, peraí, num outro lugar do mundo, né, nos Estados Unidos, para ser mais exato, houve uma lei lá em 1862, aqui está errado, deixa eu já corrigir, que
permitiu, né, o uso capião nesse país. Enquanto aqui no Brasil o uso capião é algo recente, lá nos Estados Unidos existe desde 1862, num contexto territorial próprio, que era a ideia de expansão para o oeste, tinha algumas tretas ali internas, e no governo Lincoln, né, eles criam ali uma lei de terras, que lá se chama o Homestead Act, e que estabelecia o seguinte, né? As pessoas poderiam conseguir a propriedade de uma área ali de 65 hectares, hectare é uma área de 100 por 100 ou de 10 mil metros quadrados, né? Então, 65 vezes 10 mil metros quadrados é uma área bastante grande, né? E a pessoa tinha que fazer três coisas: fazer um pedido, melhorar a terra, ou seja, ocupá-la, produzi-la, né? E fazer a escritura. Quem podia fazer isso? Qualquer cidadão que nunca tivesse tomado armas contra o governo dos Estados Unidos, incluindo os escravos libertados, e que tinha ali 21 anos ou menos que isso, mas era chefe de família, ou seja, já era casado ou tinha filhos. Mulheres poderiam pedir isso, então, olha que revolucionário, né? E o que, que as pessoas precisavam fazer? Morar na terra e mostrar, né, que tinham feito melhorias ali por 5 anos. Tá? E no máximo podia concluir isso é, em 7 anos. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa primeira aula. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.